Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este vídeo, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para decodificar sua genética e definir seu abdômen. Muita gente coloca a culpa da falta de definição abdominal na genética. E sendo bem sincero, ter uma boa genética ajuda no processo de definição, mas existe uma forma de definir seu abdômen mesmo que sua genética não seja favorável. Basta seguir um passo a passo. Você não precisa ser favorecido ou favorecida geneticamente para ter um abdômen definido. Mesmo que ninguém na sua família tenha um abdômen definido, você pode ter e, quem sabe, ser a primeira pessoa da família a definir o abdômen e quebrar totalmente o padrão. Já pensou, você chegando nos encontros de família com o abdômen definido? Enquanto todos se preocupam em esconder a barriga, você está lá, esbanjando a barriga chapada e definida. E aqui é uma questão de escolha, tá? Talvez você não queira alcançar um abdômen marcado como o desses meus alunos aqui, a Fernanda e o Vitor. Mas você pode ter uma barriga mais lisa e chapada, que também fica com a estética muito legal. Antes da gente começar, eu quero te mostrar uma foto. Veja bem esses dois rapazes. Eles são irmãos. O pai deles é nada mais, nada menos que o famoso Arnold. O Arnold, ele foi um dos fisiculturistas mais famosos da sua época. Teve um dos shapes mais incríveis. E aqui fica uma pergunta. A genética deles dois não é a mesma? É claro que sim. Porém, assim como, olha isso, assim como você pode ter um shape bacana com a genética ruim, você também pode ter um péssimo shape, mesmo que a sua genética seja favorável. A diferença entre esses dois rapazes não foi simplesmente a genética, foi a aplicação prática de alguns princípios que decodificaram a genética deles, favorecendo um a ter um shape bacana e o outro um shape não tão bom. E neste vídeo eu vou te ensinar como decodificar a sua genética e definir o seu abdômen. Meu nome é Renato Figueiredo, sou personal trainer, atuo há mais de 10 anos na área. Eu sou especialista em fisiologia e prescrição de exercícios e, sendo bem sincero, eu nunca vi uma pessoa aplicar o que eu vou te ensinar agora e não alcançar uma barriga mais lisa e definida. Sinceramente, definir o abdômen é uma questão de escolha. E aplicar o que eu vou te ensinar vai te ajudar a percorrer esse caminho de uma forma diferente e ter um abdômen que você se orgulha. A verdade é que a sua genética tem uma interferência bem menor do que você imagina no seu processo de definição abdominal. E assim, vários artigos científicos, como esse aqui, têm indicado que é possível ter resultados incríveis com alguns ajustes estratégicos, mesmo que a sua genética não ajude. Eu vou te explicar assim, de que forma a sua genética ela funciona nesse processo de definição abdominal e como você pode decodificar a sua genética. Eu estudo sobre genética desde 2012. Inclusive, já levei trabalhos para serem apresentados em congressos médicos na área de genética. E esse conhecimento me permite hoje ajudar qualquer pessoa a definir o abdômen independente da sua genética. Para simplificar esse negócio de genética e a interferência da sua genética no seu processo de definição abdominal, tome o seguinte exemplo. Seu corpo, ele tem, vamos dizer que um manualzinho chamado DNA, que nos ajuda a ser quem somos. O que pouca gente sabe é que esse manual, ele pode ser influenciado pelas coisas que a gente come, os esportes que praticamos e como a gente cuida dele como um todo. Assim como as cores de um desenho, o que a gente faz com o nosso corpo pode pintar algumas partes desse manual de forma diferente. Alguns alimentos e exercícios específicos favorecem a sua queima de gordura na região da barriga para chapar seu abdômen e definir o seu shape. O que eu vou te ensinar é justamente como pintar esse manualzinho corretamente e finalmente definir o seu abdômen. Essa é a famosa epigenética. Eu apliquei a epigenética em mim e eu consegui pintar o meu manual para definir o meu abdômen, mesmo com a genética não tão favorável. Eu sempre fui gordinho e baixinho.
Assim, baixinho eu continuo, tá? Mas gordinho eu consegui deixar de ser. Inclusive, as pessoas me abusavam, chamando de português. Só para deixar claro, aqui não é nenhuma xenofobia, tá? Da minha parte, eu apenas estou relatando o que eu passei. Me chamavam de português porque eu era baixinho, gordinho e branquelo. Aos 12 anos, eu comecei a fazer esporte. E sem saber, eu estava ali decodificando a minha genética. Nesse processo, eu comecei a emagrecer e gostar realmente de fazer exercício. Em alguns momentos eu parava, em outros eu voltava, eu ganhava um pouco mais de peso, perdia. Mas assim, a verdade é que mesmo fazendo esportes, meu abdômen ele não definia de jeito nenhum. Já fiz karatê, já fiz boxe. E assim, depois da faculdade que eu comecei a fazer musculação, eu iniciei um processo bacana mesmo, de hipertrofia, tinha musculatura legal, mas eu não conseguia definir o abdômen. Por mais que eu treinasse todos os dias, fizesse 1000 abdominais, exercício aeróbico, parecia que nada resolvia. Eu cheguei a pensar que era por uma questão genética mesmo. E que por mais que eu me esforçasse, o máximo que eu ia conseguir era ter um shape legal de roupa e manter a minha barriga escondida. Mas eu estava completamente enganado. Como eu disse, eu comecei a estudar genética e isso quebrou uma crença limitante que eu tinha, que me fazia culpar a minha genética. Isso fazia bem para minha mente, porque na minha cabeça não era culpa minha. E eu não tinha como mudar a minha genética. Quando eu descobri que era possível mudar a genética, tanto para construir um shape legal, como para ter um abdômen definido, eu decidi que eu ia construir um shape que eu me orgulhasse. Comecei a estudar muito sobre os aspectos fisiológicos da queima de gordura da barriga e o que favorecia essa queima de gordura. Eu percebi que por mais que eu fizesse esportes e fizesse dieta, se a estratégia base não favorecesse a definição abdominal, no máximo eu seria uma pessoa magra ou um falso magro. Vindo de um quadro de sobrepeso, isso já era muito bom. Mas quanto mais eu estudava, eu percebia que era possível ter um abdômen definido. E eu queria ser modelo para chegar até você e dizer que você pode ter o abdômen definido, mesmo que a sua genética não seja favorável, aplicando os princípios certos para decodificar a sua genética. Eu já falei para você sobre a estrutura de treino que eu uso comigo e com meus clientes para definir o abdômen. Essa estrutura foi a que eu vi mais poderosa para estimular a produção de hormônios que favorece a redução de gordura da barriga e decodificar a genética. Assim, se você tiver interesse em ter meu acompanhamento de perto para te ajudar nesse processo, tem um link aqui abaixo para falar com a minha equipe e saber mais sobre os meus planos de acompanhamento. Eu posso te ajudar de perto em toda a estrutura que você precisa para decodificar a sua genética e você ter o abdômen que sempre sonhou. Iremos juntos nos detalhes que você realmente precisa. Porque se tem uma coisa que eu percebi durante esse tempo todo de definição, a definição abdominal é um detalhe. São mudanças sutis que farão você ter uma barriga chapada e definida. Não adianta treinar da maneira errada e nem fazer a dieta errada. Como eu te disse, isso tudo eu fazia antes, mas da maneira errada. Se você tem obesidade e quer emagrecer, uma estrutura de treino e alimentação bem elaborados trarão ótimos resultados para você. Mas para definir o abdômen, não basta isso. Precisamos ser cirúrgicos dentro dessa estratégia. E assim, eu sei que você não tem tempo, que a sua vida é corrida demais para passar horas e horas na academia. A questão é que esse é outro engano. Você não precisa de horas na academia para definir o seu abdômen. Se você tirar 45 minutos diários, seus resultados eles serão incríveis. Claro, se você estiver aplicando a estratégia certa e a alimentação também certa, a estratégia de treinamento e alimentação certos. A sua alimentação também precisa decodificar a sua genética. São dois pilares que você precisa levar em consideração para definir o abdômen se a sua genética não é tão favorável assim. Uma boa.
45 minutos de treino e uma frequência mínima de 3 vezes na semana já é mais do que o suficiente. Será que você não pode tirar 45 minutos para você 3 vezes na semana, no mínimo? Claro, se você puder treinar mais vezes, os resultados eles serão ainda melhores. Mas a falta de tempo não pode ser um fator que vai te impedir de definir o abdômen. Se eu fosse levar em consideração a minha falta de tempo, estou abrindo um jogo para você, eu estaria até hoje com a minha barriga sem definir. Sabe por quê? Eu acordo todo santo dia, 4h30 da manhã, e trabalho até tarde. Mas eu decidi que todos os dias eu teria um momento para eu treinar, e assim eu faço. Eu não passo horas na academia, no máximo 1 hora e pronto. Eu vou te dizer uma outra coisa. Talvez você não goste de fazer musculação. E aqui eu tô abrindo, colocando as cartas na mesa, tá? Eu passo tantas horas do meu dia fazendo atendimentos em academias, que o tempo livre que eu tenho, a minha vontade é sair daquele ambiente. Mas, nesse tempo livre, eu preciso treinar. Eu criei uma disciplina e por mais que muitas vezes minha mente tente me tirar do foco, dizendo que estou cansado, eu domino ela. E você pode até me perguntar, e por que você não faz outra atividade, Renato? Porque nenhuma outra modalidade vai definir meu abdômen e me fazer ganhar massa magra. Por isso, se você quer definir seu abdômen, você precisa fazer musculação corretamente. E não se preocupe, tá? Você não vai precisar passar fome ou comer apenas saladas. Você pode continuar comendo o que gosta e ainda assim definir seu abdômen. Você só precisa saber como e quando comer o que gosta. Quando você aprende isso, o processo de decodificação genético é absurdo e você transforma seu corpo em uma máquina de queimar gordura. Eu experimentei isso na pele. Muitos dos meus clientes também, e eu quero que você experimente. Imagine você com o abdômen definido e o corpo mais tonificado, indo contra a sua genética e a genética da sua família e sendo exemplo para eles. Tudo isso é possível se você decodificar a sua genética. Eu demorei anos para aprender como fazer isso. Investi muita grana em cursos, viagens, congressos, enfim. Você também pode aprender a fazer isso. Eu só não acho que sozinha ou sozinho seja o melhor caminho. A não ser que você queira trabalhar na área, assim como eu. Porque assim, existe um outro caminho, mais rápido e inteligente, que vai te custar muito menos tempo e dinheiro. E nesse caminho, eu posso te guiar. Na verdade, eu e toda a minha equipe queremos te conduzir nesse processo e tornar o seu sonho de definir o abdômen uma realidade. Para você se olhar no espelho e amar o que vê. Nunca mais sentir vergonha de tirar a camisa ou ficar de biquíni. É uma realidade, assim, é uma realidade totalmente diferente, onde as pessoas te admiram, elogiam o seu corpo e querem aprender como você fez para alcançar esse shape. Se isso te interessa e você quer ter o meu acompanhamento para decodificar a sua genética e ter toda a estrutura da minha consultoria, clique no link que está aqui abaixo para falar com a minha equipe e saber mais informações. Um grande abraço, nos vemos em breve. Eu espero te ajudar a decodificar a sua genética. Energia!